Live surpresa, live surpresa. Se o pessoal vai entrar, se tem alguém online aqui. Fala, gente, estão entrando aí. Que bom que vocês estão entrando. Live é surpresa. Tô aqui na casa da Gica. E a gente vai fazer uma live especial, sem avisos prévios, ó. Gica já tá ali arrumando o celular, tá ali já, ó. Aí, Gica tá aí, Brunão tá ali no fundo. Nós estamos juntos aqui. A gente vai fazer um teste para saber se dá para usar os dois Hi da Bélgica. Hello to you guys. Mas na Bélgica é o je ne parle pas français. Então já não dá. Mas então, a gente vai tentar fazer uma live juntos aqui. A gente quer falar um pouquinho, como eu tô nesse período de live sobre relacionamento, a gente teve a ideia de falar um pouquinho sobre relacionamentos. Tá bom? Quer me chamar? Vou. Faz a requisitação aí. O requisito. Requisitação é isso que fala? Sei lá como é que é o nome disso. Às vezes. Solicitação, aliás. Vamos ver se vai dar certo. Hi de Moçambique. Você abaixou Moçambique. o volume do seu? Rapaz, eu sou troglodita, my friend. Aqui não. Aqui manja verde, tudo que é língua aí, ó. Aqui, ó. Reset graça. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Daqui a pouco eu vou colocar a câmera um pouquinho mais longe para aparecer todo mundo aqui. Vamos ver se eles vão conectar. Tá lá. Vai dar ruim, né? Deixa eu tentar baixar o som, peraí. Não tá. Vamos ver. Não, acho que agora deu. Não. Abaixou o tom. Baixei. Tá vendo? Peraí, vamos ver como é que vai cair esse negócio. Esse negócio vai dar certo. Pessoal, como é que tá o áudio para vocês aí? Tá de boa? Tá dando para ouvir? Se eu falar. Aqui tá de boa. Ah, então acho que deu certo. O Bruno entrou no outro celular pra testar. Vamos lá, vamos testar esse negócio aqui. Agora a gente tá com duas câmeras, tipo Jornal Nacional. A gente vira aqui, depois vai na câmera focada aqui, é Jornal Nacional o negócio. Corta pra 3, Matheus. Corta pra 3, Matheus. Bora, vamos colocar aqui para aparecer todo mundo. Deu, né? Aí, a gente fala, então a gente vai ficar falando para aquela câmera ali. Abaixa um pouco, tá muito baixo. Abaixa um pouco. Sim, você fala? Isso, o Matheus tava muito... Aí. Não, tô de boa. E aí, a gente fala para aquela câmera e essa aqui fica sendo com uma câmera. Só ajeita ali, amor, para aparecer todo mundo, para você aparecer também. Coloca mais para trás. Ah, rapaz. Aqui, meu amor. Vamos bugar o sistema aqui. A live, da live, fazendo a live, transmitindo a live. Só que aí, assim, eu sou meio míope, gente. Eu não vou enxergar, não, viu? Os comentários. Aí o que a gente vai fazer, a gente, se for o caso do início, a gente desativa. Tá. E depois a gente reativa pra galera fazer umas perguntas. Não, amor, tem que ser mais de lado. Vai, tá bom. Senta aqui, porque senão você vai aparecer. Isso. Vai sim. Lógico, Fez eu. precisa. Olha lá. Ela mais bela de todas as belas. Aí, Coloca em cima do almofada aí. não, ele acho que ele vai cair. Vamos ver. Aqui, ó, de casamento. Não, deu. Aí, ó. Pronto, a gente vai falar para aquela câmera ali então agora, e essa aqui fica sendo a câmera de... Pois é. Olha lá, pronto. Ai. Hi, people! Tem que mandar ver no inglês aqui, no francês, no italiano. O Bruno tá aqui, a gente consegue acompanhar aqui, ó. Então beleza. A gente consegue ler vocês. Dá um delayzinho, mas vai, né? É. Mas tranquilo. Gente, para quem não segue ainda, por favor, sigam o perfil, tá aqui em cima aí, ó. Eu tenho que falar na minha cara para ficar certo. Então, o perfilzinho tá aqui em cima, aqui, ó. Reset Graça. Segue lá. Tem muito conteúdo legal. Eu sigo a Gica, a gente já tá nessa conexão, já tem quase 2 anos que a gente tá nessa. E compartilhando muito, a gente tá
conseguindo... Daniel, quem vai ter de janta hoje? A gente vai conseguir trocar muita ideia e promover bastante edificação juntos. Então, para os Deus, a galera que me segue, que não segue a dica ainda, ó, aqui em cima tá aí, ó, _graça, só que não tem esse dia, então é graca. Mas segue lá, que é fantástico o conteúdo, tá sendo muito bom. E Gica, e aí? Nós vamos falar de quê hoje? E o pessoal que tá no meu Instagram e não segue o Matheus, por favor, sigam o Matheus, gente. Teologia com o Matheus, gente. Sabe aquelas perguntas difíceis? Manda pra mim, não, manda pra ele. Ele que manja de tudo, Abacuque, sofonia. Esse povo aí, ó, ele que sabe, viu? Mas segue lá, gente, é bom demais. Aliás, quem não ouviu o último post dele, um áudio gravado sobre igreja, ouça, porque é muito bom, gente. Vale a pena. É isso aí. E a gente quis fazer uma live meio espontânea, uma livezinha mais de boa, mais caseira. E o propósito é poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa questão de relacionamento, casal. Eu vou começar a entrar nas postagens dos vídeos, falando um pouco mais sobre casamento. Tem muita gente me perguntando sobre divórcio, não vai ser o tema de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa relação de respeito e de compreensão do seu parceiro, de como que tá, de como você vai saber lidar com as diferenças. E aí, para vocês que estão nos acompanhando na série de relacionamentos, se tiver alguma pergunta pertinente, deixa aqui pra gente, na medida do possível, vai tentar responder, né, não, meu bem? Essa aqui fala muito. Você contei que durante a live ela faz muitas intervenções. Ela consegue. Acho que você podia começar, Bela. Vai ser perguntas e respostas? Não, vamos compartilhar um pouquinho. Fala um pouquinho primeiro, já que está sendo no meu Instagram aí, ó. Fala pro pessoal aí, Bruno. Fala pra vocês aí. Como é que vocês se conheceram? Como é que essa história começou? Como é que está sendo para vocês durante essa vida? Para quem não conhece, Bruno e Gica tem 3 filhos lindos, maravilhosos. A gente fica uma festinha de aniversário deles aqui. Mas conta pra gente aí, como é que foi a história de vocês? Como é que é o relacionamento de vocês hoje? Cara, que missão, né? Colocar eu aqui para falar nesse Instagram famoso do Matheus. Nossa, que isso, cara. Que coisa linda. É engraçado, né? Falar da nossa história e pensar que isso pode ajudar ou motivar alguém, né? Eu ainda não tenho esse discernimento, mas acho que vale a pena, né? Nos conhecemos, eu e a Gica, novinhos ainda, né? Então, namoramos 8 anos, aí decidimos casar e estamos 10 anos casados. Aí... Decidimos casar não, gente, foi assim, ele falou assim, vamos casar? No dia seguinte eu já marquei o salão e eu fui e comprei a aliança. Isso é verdade. Então, você vê quando alguém está decidido é assim, né? Geralmente um homem fica ali com aquele em cima do muro. Essa dica vai para as mulheres. Em cima do muro não. É uma decisão, tem que ser bem certeira, né? E o homem às vezes fica ali preocupado. E aí eu falei, Gica, vamos casar, né? No outro dia já tinha aliança e data do casamento. Não teve como falar mais nada. Dei a palavra no sim que vamos casar, já está resolvido. E aí foi a melhor decisão das nossas vidas, com certeza. Casar é muito bom. Essa conversa que casar não é bom é mentira, gente. Pode casar que é bom demais. Não é? Excelente. A gente tem falado bastante com muitas pessoas e até teve a pergunta aqui, né? Deus quer que busquemos a restauração do casamento. Na verdade, o que Deus quer é que nós entendamos o porquê que o casamento existe. O que é o casamento, né? Então, para vocês que estão nos assistindo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do relacionamento, é isso. É você compreender que, biblicamente falando, o casamento ele é a representação mais próxima do que Jesus anseia conosco. Que é esse relacionamento de reciprocidade, de intimidade, de desenvolvimento de características. Então, tudo isso é o propósito de Jesus conosco. Então, dentro do casamento, eu com a Bela, eu tenho certeza que o Bruno e a Gica também, nesse período, eles desenvolveram bastante isso, que é o aprendizado mútuo. Jesus, ele tem essa intenção conosco. Então, o casamento, ele obviamente, ele foi feito para que nós entendamos que a caminhada junto com alguém
serve como aprendizado, como suporte, mas também como um lugar para a gente servir, para aprender a ter paciência, para aprender a amar, para aprender a desenvolver a compaixão, o carinho, o perdão. Então, a pergunta não é Deus quer que eu restaure o meu casamento. A pergunta que tem que ser feita é o que Deus pensa sobre casamento? Será que Deus ele pensa que o casamento ele tem que ser baseado nas minhas necessidades, no que eu busco, é para eu usar uma pessoa para me satisfazer? Então, eu acho que a reflexão que a gente quer, talvez seja um potencial bacana, é o que é o casamento? E aí, Gica, não falou um pouquinho dessa história de como que foi, mas para vocês, qual que foi essa experiência de casamento? Por que vocês decidiram casar e o que esse casamento representava para vocês? Bom, eu... Faz pergunta difícil. Bom, eu acho que como toda mulher, eu sempre quis muito casar. Eu sonhava com a minha festa de casamento. Tinha o sonho, né, de usar o vestido de noiva. Mas assim, mais do que isso, eu sempre também quis constituir família. Sempre quis ter uma família, né? E eu comecei a namorar o Bruno, foi meu primeiro e único namorado. Eu comecei a namorar ele com 16 anos. E eu vi nele já tudo que eu queria como homem, né? Como marido. E eu já sabia que a gente ia casar, desde o começo. Eu falei, esse é meu e ninguém mexe, né? E foi isso. Então, quando a gente decidiu casar, foi realmente depois de 8 anos, né? Eu tinha 23 anos, até hoje, né? É nova, assim, né? No contexto que nós vivemos. Mas a gente sabia que era um passo necessário para a nossa vida, que a gente ia caminhar para isso e era necessário. Então, foi um momento que, né, a gente estava mais estabilizado financeiramente, com condições de né, casar. E então a gente decidiu tomar essa atitude, né, esse passo, que foi com certeza a melhor decisão da nossa vida. Eu falo que quando a gente decide casar, parece que tudo, não sei se vocês perceberam, mas para nós foi algo assim, tudo se encaixou. Tudo coopera, assim, tudo vai dando certo, impressionante. E a gente viu isso na nossa vida. E a gente queria isso, queria ter a nossa família, queria desfrutar da vida aqui na Terra, né, da melhor forma possível. E a gente sabia que era através de uma família, sem dúvida. Eu estava conversando, a gente teve a oportunidade de conversar com um casal e muita gente tem essas perguntas, né? O que é? Por que eu tenho que casar? Eu preciso de ter quantos mil na conta e assim por diante. E se teve um conselho que eu ouvi, que eu achei muito interessante, e eu vou deixar a Belinha compartilhar um pouquinho sobre isso, que é bem simples, assim, a ideia de que o casamento ele é justamente a decisão de se construir algo juntos. Então não é que eu construo algo sozinho, ela constrói algo sozinha e a gente junta para ver o que vira as duas construções. É o seguinte, olha, eu quero construir com você. Juntos você quer vir junto comigo e construir algo? Vamos construir algo juntos, né? Então como é que tem sido para você, gatinho, esse casamento? O que você pode falar para as pessoas que têm sempre... Será que eu caso ou não caso? O que seria essa questão de construir algo junto? Como que tem sido na sua experiência? Uai, eu aconselho caso logo, porque a melhor coisa como o Bruno falou, é muito bom estar casado, principalmente com alguém que você realmente gosta. Tem muita gente que espiritualiza muito o casamento, e com certeza é algo espiritual, mas você tem que se interessar naturalmente também. O Mateus fala isso nos vídeos de relacionamento dele. E essa questão sobre construir algo junto é algo maravilhoso, assim. Eu sei que você pode estar num contexto diferente, que você já é uma pessoa formada, já conquistou muitas coisas, totalmente independente financeiramente, e aí você já tem algo bem assim, construído e tudo. Mas não tenha medo, você que está no início de tudo, de se vincular a alguém, porque é muito gostoso você dar passo a passo, né, junto com o seu parceiro. E celebrar cada conquista junto, é muito bom. Eu e o Mateus casamos, assim, sinceramente, sem nada, com o apoio da nossa família, e porque nós entendemos que nós nos amamos, e a gente decidiu entrar nessa, e cada dia é uma conquista nova. A gente, de início, né, a gente foi morar num apartamento muito pequenininho, muito simples, meio que de favor.
Mas foi muito gostoso, era muito gostoso saber que a gente estava ali, mesmo morando bem na simplicidade, num apartamento pequenininho, a gente decidiu fazer aquilo, porque a gente se importava um com o outro, porque, né, a gente tinha decidido fazer aquela aliança. E hoje a gente já mora num lugar melhor, né, a gente tem construído coisas na nossa vida juntos. Então eu acho que não tem que ter medo, é muito gostoso construir uma vida juntos mesmo. E é muito interessante porque nessa questão a gente não tinha nada e ainda assim decidimos, né? Nós não tínhamos nada material, nada que seja para se pautar, justamente porque nós acreditamos que o casamento ele é uma questão da sua convicção interior. Então, eu até estava compartilhando com isso uma história, né, para resumir para vocês que estão nos ouvindo. Um casal, casados, né, foi passar um tempo fora para estudar, voltaram para a sua cidade, mas quando voltaram, a mulher passou por uma crise e ela simplesmente desapareceu, deixou uma cartinha para o marido dela, falou: casei muito jovem, estou perdendo minha vida, não aproveitei minha vida, quero aproveitar. E sumiu no mundo. E aí esse cara se aconselhou e tudo mais, e foi falar com os pastores, até que chegaram à conclusão: não, é melhor que você realmente divorcie, deitado nesse divórcio e tal. E aí descobriram que tinha dado um problema falei contrato mesmo? Casamento? Um acordo, né? Um acordo nupcial, né? Exatamente. E aí nunca foi efetivado judicialmente esse casamento. Então a união deles nunca foi registrada em cartório, porque deu problema na documentação. E aí quando ele chegou lá, ele viu que nunca tinha sido casado. Qual foi a conclusão maravilhosa que a igreja teve? Então você nunca foi casado, então você pode seguir sua vida e pode se casar novamente. Então será que esse cara que viveu aí 5, 6 anos com essa mesma pessoa, dentro de um casamento que foi celebrado, que teve festa, mas ele não estava no casamento? Não, o mais importante, a mensagem que nós queremos passar é o seguinte: existe uma decisão de você casar. Existe uma decisão de você permanecer casado. E aí vem agora aquela pergunta, né? Será que Deus quer restaurar? Olha, o que Deus quer que você entenda é que da mesma forma que você tem que escolher ficar com Jesus todos os dias, você se torna um com o Espírito Santo e as suas atitudes diárias vão confirmar a sua decisão de estar com Jesus, o casamento é assim. Então eu tenho certeza que o Bruno e a gente, assim como eu e a Bela, a gente tem só 3 anos. Vocês têm quantos anos de casados? 10. 10 anos. Então, a gente está com 3, eles com 10. Eu tenho certeza que para eles também é uma decisão diária. Você olha, não é que você tem que ficar: não, eu estou aqui para me lembrar, eu amo a minha esposa. Nossa, eu vou decidir. Não é isso, mas é o seguinte: nos dias bons e nos dias maus, eu decidi, é uma decisão minha. Eu quero permanecer assim, eu vou permanecer casado, porque isso é a minha escolha. Essa é a minha Então, aí, hoje, vivendo na prática isso, que eu falo para muita gente, e a gente vive numa era aí no mundo em que todo mundo acha que o casamento realmente é um contrato e que a cada minuto pode se romper esse contrato, né? Então o cara formata uma família e depois disso, por algum motivo, ele resolve que aquilo não é mais interessante para ele ou para ela, e é rompido isso de uma forma simples, né? Como se aquilo fosse algo descartável, né? E muito fácil, e eu não acredito nesse formato. Para todo mundo que eu converso, enfim, e eu vivo uma vida normal, como a sua, como de qualquer um, com problemas, com alegrias, com amigos que são da igreja, com amigos que não são da igreja, com qual, né? A gente vive algo normal. E aí vem esse tipo de questionamento: mas como é que você faz para viver assim, né? Eu não consigo entender isso. E aí, assim, então, por isso que existe um pré-casamento, que é o namoro. Você namora, entende quem é a sua pessoa. Eu falo que tem que alinhar as bases, e aí vem o que você falou com relação a saber o que os dois querem construir juntos. E aí você tem definido o que você quer construir junto. Acho que pausamos uma câmera, já voltamos na sequência. E aí, diminui o som. Não, tá dando bem. Por perto. Ah, é? Tá. Enfim, e aí você define as bases, define o que vocês querem construir juntos, se os dois estão alinhados com o meu propósito, né? Eu acho que é isso, de vida, de o que cada um entende sobre vida, sobre casamento, sobre finanças, sobre filho, sobre o que quer para o futuro, né? Então está definido isso, opa, a gente se dá bem, a gente se dá certo, né? E não por imposição, obrigação ou limite de tempo. Limite de tempo tá ficando velho, a igreja está obrigando a casar, enfim. E aí você decide casar. A partir do momento que você decide casar, a decisão mais do que diária, e também, mas ela é única, né? Eu falo que é uma decisão só. Casou,
Tá casado, meu amigo. Não tem plano B. Isso vai dar certo. Então qual que é o plano B? Não tem, é só seguir o A. Mantém casado, deu problema, deu desentendimento. Qual é a chave? Entendimento. E voltar para aquela pessoa que você conheceu namorando, que você entendeu, que você escolheu, né? Então, assim, eu falo que a decisão é única, não tem volta. Casou, meu amigo, você vai ficar casado, porque vocês vão se entender, né? E aí que Jesus, junto com esse casamento, faz parte completamente. Aí, perfeito. Então, Por isso que eu acho que o grande problema de muitos casamentos começaram aonde? No namoro, né? Tipo, as pessoas não têm um namoro, não se conhecem, não têm as bases definidas, né? Por exemplo, eu já escutei de pessoas que depois de casado vai descobrir que o marido não quer ter filho e a mulher quer ter filho. Você fez o que no namoro, né? E é uma base importantíssima no relacionamento. Como eu conheço casais que casam de comum acordo que não querem ter filhos. Ok, normal. Mas está definido entre o casal isso, porque definiram no namoro, né? Se conheceram isso no namoro. Então, assim, o namoro é muito importante. Ele é ali mesmo que você vai ver se a pessoa condiz com aquilo que você quer. Eu sempre tive estipulado para mim o tipo de homem que eu queria. Tem que ser trabalhador, tem que me tratar como rainha, tem que, sabe, não pode ser preguiçoso, tem que ser princípios, né? Ser uma base de princípios. não pode ser mentiroso, tem que ser honesto. Era coisas que assim, eu não abria mão desses princípios. Então isso também já me faz procurar pessoas, tipo, eu não aceitaria qualquer entendeu? Não aceitaria. E é por isso que é tão importante, a gente entrou num caminho, num tópico muito bom, porque daqui a pouco eu quero lidar um pouquinho com algumas pessoas que provavelmente já estão nos assistindo, como foi uma das perguntas que já me fizeram, que foi o quê? Matheus, sobre a restauração do casamento. Eu quero falar um pouquinho sobre como você pode lidar com essa questão de já deu ruim, aquilo que a gente está falando aqui, né? Tipo, infelizmente, meu plano A acabou. E aí, não estou mais casado, eu era casado e agora, o que eu faço? Então a gente ia chegar nisso, mas antes da gente chegar nesse ponto, a gente tocou em algo que é com relação ao namoro, que é a questão de você conhecer, de você ter uma comunicação. Obrigado. E isso tem que permanecer como sendo verdadeiro no casamento. Essa questão da comunicação, de você passar para a pessoa aquilo que você está sentindo. Às vezes vai corrigir a rota, ajuste de rota, de falar assim, olha, gente, querida, deixa eu falar uma coisa, a gente começou assim, a gente estava falando sobre isso, mas agora parece que a gente está indo para um outro rumo, vamos voltar para onde a gente está? Vamos voltar aqui para isso aqui. Como é que você está achando? Como é que você está programando isso? Então, só para dar um exemplo, eu e a Bela vamos passar 6 meses fora, né? A gente foi passar 6 meses nos Estados Unidos. E aí, depois desses 6 meses... Tá te pegando, Ju? Tá. Não, porque não tava pegando antes, tá bom assim? Não, mas agora eu vou falar para a câmera. agora só tá eu. Eu vou mandar a Bela. Pronto. Ajuda aqui. Vou falar para a câmera. Corta pra 5. Corta para 3. Isso, ó. Agora tá todo mundo aqui. Você chega mais para cá. Pendura em mim ali. Então a gente decidiu passar um tempo, mas foi assim. A gente sentou, nós conversamos. A gente chegou à conclusão de que era momento de passar um tempo fora e a gente determinou o que a gente quer nesse período. É isso, nós vamos desenvolver essa área da nossa vida e conversamos. E na hora de voltar, amor, o que você está querendo? Como é que é? Qual que é a sua expectativa na volta para cá? O que você imagina para nós? O que você acha? Então, esses momentos de comunicação, você chegar à sinceridade e falar, olha, não estou muito satisfeito com isso, acho que a gente errou nisso aqui, vamos tentar ir para um outro canto. Isso vai ser muito importante, não só para o namoro, para você conhecer a pessoa e saber para onde vocês estão indo, mas ao longo da caminhada, uma vez que já está no casamento, de manter os dois indo, digamos assim, na mesma trilha. Para que um vindo para cá, ter uma expectativa disso, o outro está vindo aqui, ó. Não, eu quero aqui para cá. Vai dar problema. Vai dar desgaste. Por quê? Porque é necessário que dentro do casamento haja essa liberdade e falar, olha, eu acho que a gente está fazendo algumas coisas
que não tá correta. Então, para vocês, Bruno e Gica, como é que é essa questão da comunicação? Vocês são claros, vocês têm essa... Parece que tá amanhã. Como é que tá isso para vocês? essa experiência? Não, falando que tá dando eco. Ah, tá. Vê se parou de dar eco, galera. O que você tinha feito que parou? Mexeu no som aquela hora. E agora? Tá dando eco? Se estiver dando eco, vocês falam. Se estiver dando eco, vocês falam. Dando eco? Pera, solta você, canta aí enquanto isso. Gente, coloca um dedinho pra cima assim, ó. Se tiver dando pra ouvir, entendendo a gente aí Porque eu agora. tô ouvindo o som aqui, antes a gente não tava ouvindo, né? Que na hora que você apertou alguma coisa. Aqui. Ah, não. Ixi, o Ryan também tá falando que tá muito eco, ó. Tá todo mundo falando que tá com muito eco. Ih, deu ruim agora o negócio. Só tinha baixado? Só tinha baixado. Muta o som do celular. Não tem como, né? Se mutar o som, Ele não deixa de não deixa de fazer live. O certo vai ser, o certo sabe o que vai ser? baixar. É. Vai ser, Não. se for o caso, Não dá pra baixar mais que isso. faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, vocês estão acompanhando? Eu vou deixar uma tela. Só coisa eu saio daqui, ó. Vamos fazer o seguinte, Alright, falou. Vou desligar aqui. Quer que derruba aqui? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai derrubar essa live, Melhor desse a aqui, gente não? vai derrubar essa live Tira e a desse. gente recomeça. E a gente recomeça a live, tá bom? Não, é melhor só um do Desliga aí. Então a gente legal. primeiro aqui. É porque tá pelo meu, amor. Tá pelo meu. Se derrubar o meu. Ah, entendi. Vamos excluir uma tela. Vai lá, excluiu. Vamos ver se excluiu a tela. Se derrubou aí. Tem como trazer a luz. Abre o Outra, Instagram de leva novo isso aí, aqui como é que pra- você tá? Peraí, como é que tá o Instagram aí? Sai, vê. Aí, agora atualizou. Pronto. Aí, agora pega aqui. Mas fica um pouco aqui, amor. Pode virar. Pode deixar aí mesmo, amor, porque até que encaixa lá, vai Tá aparecendo todo mundo aí. só eliminar melhor aqui, e aí mantém. Cordão pra 18. Agora cortou, agora vamos ficar só nessa aqui, Chuchu, você vai ter que... Isso. Vai ter que vir mais pra cá, aí, ó, vai caber o Bruno. Eu deixo. Ô, Matheus, Fala. isso que você falou sobre comunicação, gente, isso é muito importante, assim, eu acho que é uma base de relacionamento. E eu e o Bruno vivenciamos isso não nesse último mês, mas há um tempo, assim, né, nesses meses que passou, a gente teve que alinhar muita coisinha nossa, e isso gerou até em nós, assim, foram várias madrugadas, né, lindo? Que a gente às vezes parava, não, vamos conversar. E a gente ficava conversando de entender, porque a gente precisa entender que eu vejo o mundo de uma forma, o Bruno vê o mundo de outra forma. Embora eu e o Bruno a gente seja muito parecidos em muita coisa, mas a gente enxerga as coisas diferentes. Então, estava acontecendo algumas coisas que ele estava enxergando de uma forma e eu estava enxergando de outra totalmente diferente. Então, ele teve que me explicar o que ele estava enxergando e eu tive que explicar para ele o porquê que eu estava enxergando daquele jeito, por que eu estava fazendo assim, para eu compreender ele, para ele me compreender e para junto a gente falar, não, então a gente precisa agora tomar uma decisão para o que é melhor para nós, para a família. E foi muito legal isso, porque a gente realmente vivenciou isso de uma forma bem intensa, né, amor? Um tempo atrás, né? Em questão de ajuste nosso mesmo. E foi muito bom. E precisa ter essa comunicação. E não ter o medo de falar. Porque eu tive que realmente me abrir. Falar, não, eu vejo isso, 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 isso. E ele falou, não, mas eu vejo isso, isso, isso. Ah, entendi. Porque antes eu me sentia julgada por ele na situação. Né? Eu falava assim, mas você não para de me julgar, você já está me pré-julgando. Ele falou, não tô te julgando. Aí eu fui entender como que ele estava vendo a situação. E aí a gente conseguiu fazer o ajuste. Para mim, comunicação é uma das coisas mais importantes mesmo do casal, porque eu ouço muito, assim, quando alguma pessoa próxima está com problema no casamento, aí a gente vai conversar. A gente não consegue conversar, a gente não consegue se comunicar, então eu acho muito importante a gente estar isso.
Eu acho que a comunicação, na verdade, eu gosto de falar sobre três pilares do casamento, que é a comunicação, a intimidade e a espiritualidade. Se o casamento, né, traz Jesus e coloca ele como sendo o elo firme, o fundamento desse relacionamento. Se o casal tem a liberdade de conversar, sem, como você falou, sem se ofender, sem ficar nessa ofensa, na base da ofensa, na base do julgamento. Não, mas da comunicação, da interação, da prestação de contas, né, de você ser vulnerável no outro. E se a intimidade está sendo feita, então, assim, é a chave do sucesso. Não tem como dar errado. Se Jesus é o fundamento, se existe comunicação e existe intimidade. Porque o que a gente conhece também e tem conversado com casais em que os problemas que se derivam têm essas raízes. Ou tirou Jesus do centro e passou a viver uma vida, sei lá, que seja por emprego, como a gente estava falando hoje mais cedo, né? O cara que fica vivendo ali, então o cara tem prioridade por emprego, ele tem tempo para reunião, ele fica 24 horas disponível, mas se o filho pede para brincar com ele, não, filho, agora eu não estou com tempo. Problema. Mesma coisa com o cônjuge. Eu não tenho filho, mas se eu começar a focar em uma área, um trabalho, uma pregação que seja, e eu estou sempre disponível para as pessoas, mas nunca para minha esposa, é problema. Perdeu a intimidade. Aí a minha comunicação afeta a minha intimidade, que vai estar diretamente vinculado também com a questão da espiritualidade, porque o princípio do casamento para os homens, eu gosto muito de ser bravo, a Bela fica brincando que as mulheres amam me ouvir quando eu falo sobre casamento e os homens ficam de boca torta, assim, para mim. Porque eu falo, olha, Os homens ficam bravos. mas é porque eu falo, a responsabilidade do casamento dar certo é do homem. Olha, achei outro cara que fala. Olha, a gente já pensando. Eu falo isso também. Ele fala, como assim, fala? Culpa sua, a responsabilidade é sua. Tem que dar certo por sua culpa. Por sua responsabilidade. Porque, assim, às vezes, a Bíblia fala que o homem é o cabeça e os caras acham que é o homem que manda, o homem que domina, o homem que faz o que quer. Não, cabeça não é isso. Cabeça é o cara que percebe o que o corpo tem que fazer. E aí tem hora que o cabeça fala assim, não, tá na hora da minha perna dar uma descansada. Tá na hora, não, meu braço agora não tá doendo, eu vou parar de trabalhar com ele. Então, a função do cabeça não é governar e ser autoritário, é fazer com que o corpo esteja saudável. Então, o casamento, você que é homem e está nos ouvindo, a saúde do casamento depende de você. Depende de você. Então, você entender que essa sua responsabilidade é de você, de fato, perceber que dentro desses pilares, você pode ver, geralmente é o homem que é o bobalhão, o cabeça dura, que ou tirou Jesus do centro, ou começou a fazer da intimidade com a sua esposa algo que é só para ele, tipo assim, não, eu tenho minhas necessidades. Sim. Cara, quantas vezes eu já não veio e falo assim, não, Matheus, mas a minha esposa não me entende, ela não está acessível mais para mim, eu tenho necessidade fisiológica. Cara, você é tão burro, mas tão burro, que você não cultivou a intimidade com a sua mulher e agora você está tendo que pedir para ter intimidade, você está tendo que exigir o que você devia estar cultivando diariamente. É o homem que não quer conversar, é o homem que fica com preguiça, é o homem que foca no dinheiro. Então, assim, obviamente o papel da mulher é justamente o de ser sábio, de apoiar e tudo mais. Eu falo que não existe a competição de quem está acima. É o homem sendo cabeça, entendendo que se ele não perceber que a mulher o completa, vai dar merda. Vocês me desculpam, mas vai dar merda. Vai dar. E se ele não desempenhar o papel dele? Né? Exatamente. O papel do homem é muito claro, de ser realmente o provedor, identificar esses problemas e partir para cima para saber o que está acontecendo. E a manutenção dessas três bases. É muito legal. As três bases eu não tinha eu sempre falo, mas é isso mesmo. Porque eu vejo isso. Se o cara consegue fazer com que o lar dele seja algo espiritual, a vida de Jesus flui. Então pronto, espiritualidade está bem. O cara comunica, ele fala com a esposa, ele dá liberdade, ele ouve, que é muito importante na comunicação. O cara ouvir, entender que a percepção, a mulher tem uma percepção muito aguçada e às vezes come a cabeça dura. Então, beleza, tá ótimo. E agora a intimidade, que é a questão de você, de fato, conhecer o outro, ser disponível, de entender. Eu acho que tendo isso, né? E isso que você falou, Matheus, porque assim,
A gente que vem da religião, a religião bate muito na questão da submissão da mulher, né? Muito na submissão. E assim, quando você pega o texto, gente, eu olhando, eu acho muito mais difícil a parte do homem do que da mulher, de verdade. Porque quando, né, o homem ele tem que dar vida pela sua própria mulher, assim como Cristo deu, é muito fácil nós mulheres entrarmos na missão do homem. É natural. Então, assim, né, o povo joga esse julgo aí sobre submissão, a mulher tem que... Não tem nada a ver com isso, porque eu entendo, me corrija, tá, Matheus? Porque você... Eu entendo a submissão de estar na mesma missão que o homem. Por exemplo, eu até um dia eu estava discutindo num grupo, por quê? A pessoa estava falando, não, a mulher tem que ser submissa mesmo que o homem não ame ela como Cristo amou. Ok, mas é muito complicado a mulher ser submissa com um homem que não desempenha o seu papel. Por exemplo, vamos dizer que o homem ele é viciado em jogo. Ele pega todo o dinheiro dele e investe em jogo. Como que uma mulher vai entrar nessa missão? Ela não tem que entrar nessa missão. Ela, muito pelo contrário, eu vejo que uma mulher sabe, ela vai se levantar ali e falar, olha, está errado isso. Né? Eu não concordo, dinheiro, dá aqui para mim, porque você não vai conseguir agora, nós vamos procurar ajuda, você vai procurar ajuda, né? Porque nós não vamos deixar o nosso lar desgringolar, como meu pai diz, por causa dessa sua falha. Mas muita gente fica martelando, não, tem que ser submissão, a mulher tem que ficar quieta. Desculpa, eu vejo isso como burrice. Eu não sei, eu não enxergo isso como submissão. Não, eu acho isso perfeito, até porque o que eu falo é o seguinte. Eu sei que cada um tem que lidar com o seu papel, o homem fazer o seu papel e a mulher o seu. Mas é muito interessante porque quando a Bíblia fala o homem sendo cabeça, é justamente porque o início da atitude parte do homem. Quando o cara não está desempenhando a função dele, alguém tem que a mulher daí passa. E aí vem essa dúvida. Exatamente. O que eu falo? Cara, como que Jesus nos conquistou? Se entregando. Então, quando Jesus demonstra o seu amor por mim, eu me submeto a ele. Então, a resposta natural, a consequência natural de alguém que ama genuinamente é fazer com que haja essa submissão, juntar na mesma missão. Jesus não exigiu de mim a submissão. Exatamente. Não é uma questão de agora, não, você tem que submeter a mim porque eu estou falando que eu sou cabeça. Não. Jesus se entrega por mim. E como consequência, 2 Coríntios 5, né? O amor de Cristo me constrange, me leva a fazer algo. Já que ele morreu por mim, eu vivo para ele. Então eu sempre falo, se a sua mulher não se submete, você pode ter certeza. É porque você não aprendeu a amar ela. Porque o dia que você aprender a amar a sua mulher, para ela vai ser fácil, é normal. Você não vai precisar que ela se submeta. Ela pedir para que ela submeta. Ela já vai automaticamente fazer. E não adianta exigir e querer jogar na cara que você é autoridade dentro da sua casa. A gente ouviu uma frase, não sei onde, não sei quando, mas a partir do momento que alguém exige que reconheçam sua autoridade é porque ele já não tem. Já não tem. Exatamente. Você não precisa exigir, isso é natural. Né? O respeito, a autoridade, isso tudo é algo que é reconhecido, não é exigido. O dia que eu precisar de você me respeita, eu só estou atestando que ele já não tem respeito por mim. Não é verdade? Então, acho que isso é muito importante. E a Liduína, acho que é esse mesmo nome dela, não sei se eu estou vendo errado, mas falou que o pior da relação entre marido e mulher é traição. Eu vou te corrigir com muito amor e carinho. Não, o pior não é a traição, porque a traição não é o problema. A traição é a consequência de um problema. Ok? Ninguém trai do dia para a noite. Ninguém trai, não, escorreguei aqui, traí minha mulher, traí meu marido. Não. É a consequência. Por isso que eu sempre gosto de estabelecer os 3 pilares: espiritualidade, intimidade e comunicação. Por quê? A traição, a não ser em casos raríssimos de desvio de caráter, de personalidade, de pessoas que são completamente loucas, a traição é uma consequência. A traição é justamente, exatamente. A raiz está o quê? Faltou comunicação, faltou intimidade e faltou colocar Jesus. Porque em um desses momentos, uma dessas áreas foi afetada, e obviamente quando uma é afetada, elas são interligadas, tudo fica afetado, vai acontecer traição, vai acontecer o desprezo, vai acontecer a agressão, seja ela verbal ou ela física, vai acontecer a questão do distanciamento, e tudo isso vai acarretar em inúmeros problemas. E aí entra o que eu queria falar, né?
eu estava conversando com um amigo meu, que ele é divorciado hoje, o cara é muito bem resolvido quanto a isso. Ele falou, Matheus, o casamento é para a vida toda, mas nem sempre dura a vida toda. E eu parei para pensar, a gente conversou um pouquinho sobre isso, falou, Matheus, infelizmente, cara, a gente cometeu erros, nós falhamos, a gente sabe das nossas decisões, e chegou no momento em que não dava mais para ficar junto. E agora? O que vai fazer? Eu vou forçar, então aí entra aquela questão, né? Eu vou forçar agora algo que já foi completamente destruído. O que eu gosto de falar para as pessoas que um dia acabaram se divorciando por qualquer coisa que seja? Eu falo o seguinte, olha, aprenda com esses erros e vá para Jesus, deixe Jesus te conduzir. Então, eu tenho que lutar pela restauração do meu casamento? Eu não sei. Eu confio no Espírito Santo que está em você. Pergunta para Jesus, Jesus, é esse casamento que você tem para mim? É isso aqui, eu tenho que voltar para ele. O Senhor vai fazer uma obra lá, vai fazer uma obra em mim, e nós iremos se reconciliar. Eu, Mateus, particularmente acredito que o casamento foi feito para ser a vida toda. Que ele foi feito para dar certo, e se nós escolhermos dar certo, ele vai dar certo. Alguns vão passar por mais problemas, outros vão passar por menos problemas, mas o fato é que é para ser para a vida toda. E se Jesus conduzir você à restauração desse casamento, faça isso. Mas não faça isso esperando que a pessoa mude da água para o vinho do dia para a noite. Vai ser uma construção. O casamento é uma construção diária. Sim, e tem outro ponto aí que eu vejo, Matheus, que é mais prático, né? Eu gosto de viver pela prática. Sim. Você viu aqui esse dia? Eu vivo pela prática. E aí eu tenho alguns amigos que já se separaram. Eu tenho um caso que eu lembro bem, um cara um pouco mais velho que eu, mas no círculo de amizade. E aí eu brinco sempre que eu gosto de aprender com os erros dos outros, né? Então fala aquela história do o burro, o sábio aprende com os erros e não repete. Eu sou assim, não, eu quero ter sabedoria e aprender com os erros dos outros, até não quero nem passar por aquele erro, né? Então acho que essa aí é uma base até para outras áreas da nossa vida, né? Os erros dos outros são muito importantes se observar e ainda questioná-los sobre me explica aí o que deu errado, que eu já vou aprender sem ter que passar, né? Essa é a experiência. É verdade. E aí todos esses caras que eu converso e fala de família, de vida, e aí onde que você errou? Porque, aos meus olhos, vocês também tinham uma família bacana, um relacionamento legal, tal. Uma é como você errou e segunda, o que você acha dessa vida nova? Né? E o interessante é que muitos desses, eu escuto isso que você está falando. Será que eu tenho que lutar ainda pelo meu casamento? Todos esses, e aí pode ser experiência para quem está passando por isso, pergunte para quem teve esse tipo de relacionamento quebrado e pergunte se ele lutaria novamente pela restauração desse casamento. E todos esses que eu escutei falar assim, era a melhor fase da minha vida. Se eu pudesse, eu operaria algumas bases diferentes, seja aí na intimidade, no relacionamento, mas não abriria espiritualidade. Isso eu sei, eu enxergo onde estão as falhas, onde a gente errou, o casal, né? Mas eu lutaria mais para que aquilo desse certo. Então isso aí já acende uma lanterna do tipo, se tiver com problema, lute mais. Porque sim, pode ter uma restauração e sim, vai valer muito a pena. Né? Então, eu acho que isso é muito legal. Importante. É muito legal a gente ver isso, essa questão de que nós... desculpa. Pronto. Aí, tá. Melhorou aí? Teve alguma pergunta aí que você queria mostrar? Tá. Então, eu achei muito interessante isso que o Bruno falou e acho que é muito pertinente para a gente. Né? O ditado é, o burro não aprende com os erros, o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, se você tem passado por momentos difíceis e o seu casamento está em crise, vai falar tanto com pessoas que estão com um bom casamento, quanto com pessoas que acabaram se perdendo no casamento. Acabaram perdendo e se desvinculando e falam assim, e agora, o que eu faço? Vai lá, vê o que essa pessoa, onde que ela deveria ter lutado mais. Vê o que você pode fazer no seu casamento hoje. E como eu estou falando, se você já está divorciado, se você está nos ouvindo e já perdeu o seu primeiro casamento, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que infelizmente, faz parte da vida de algumas pessoas. Acontece isso. O divórcio está aí, é algo que não tem como a gente negar. E agora, sua vida vai parar, você vai ficar parado nisso quanto tempo? Então, o que eu gosto de falar para as pessoas é, segue a sua vida com Jesus, sem condenação, porque nenhum pecado é maior do que a obra da cruz possa cobrir e transformar. Né? E você vai, então, dando os próximos passos, sabendo que se for para restaurar o casamento, se for para restaurar aquele primeiro casamento, ok, deixa o Espírito Santo te conduzir para isso, mas não fique tentando buscar
uma restauração na força do braço. Eu tenho várias pessoas que têm vindo falar comigo: ah, Matheus, meu marido que não me quer, ele me batia, mas agora eu conheci Jesus, eu quero restaurar meu casamento. Eu falo assim: você tem certeza que você quer voltar para um casamento que a pessoa não quer estar com você e que te batia antes? É sério que você quer se vincular para o resto da vida com alguém que não te quer? E eu não estou falando para desencorajar a pessoa, mas para pensar. Literalmente, só tem essa alternativa? Se for, eu respeito a sua decisão. Mas é muito importante que você entenda que o casamento, como ele é uma construção diária, você vai ter que saber onde você está entrando. Você vai ter que saber. Sim. Essa construção. E ninguém vai poder falar, não sou eu que vou poder falar para você, nem o pastor, nem o missionário falando de tal, nem o profeta das nações vai falar para você se você tem que voltar para o seu casamento ou não. Isso é entre você e Deus. Se você já está divorciado, se já está no papel, já foi assinar tudo mais, e agora você não sabe o que fazer, é você e Jesus. Porque se você for pautar nas minhas decisões, olha que maravilha, vamos supor que Gica e Bruno divorciaram, e agora o Bruno vem falar comigo: ah, Matheus, o que você acha? Eu falo: não, Bruno, você tem que voltar para ela. Lógico que tem que voltar para a Gica. O que é isso? É seu casamento, você tem que fazer isso. Essa é a vida que Deus escolheu para você. Então, a galerinha chegou em casa aqui agora. Então, e aí o Bruno, então não, beleza, então eu vou voltar. Aí o casamento começa a dar tudo errado, fica tudo horrível, a vida dele piora, as coisas ficam cada vez mais terríveis. Com quem que o Bruno vai querer resolver esse problema? Comigo. Porque eu falei para ele voltar. Eu falei para ele, foi na base do que eu falei para ele. Então, o que eu acho muito importante ser dito? É necessário, e eu preciso que vocês entendam que nós vamos confiar no Espírito Santo que está nos outros. Então, se você conhece Jesus, e Jesus falou para você, segue sua vida, então larga a condenação, esquece a acusação, e se alguém vier falar para você e te encher o saco, segue a vida. Segue a vida. Vai fazer o quê? Quando não há espiritualidade comum. E aí, Giga, o que você aconselha essa galera que não está na mesma espiritualidade? Qual que é? A pergunta é: quando não há espiritualidade em comum? Quando o famoso jugo desigual, que os crentes gostam de colocar assim, o que você aconselha para as pessoas quando no casamento tem essa diferença de fé? E aí? Eu acho que o conselho foi Pedro, né? Que fala do silêncio da mulher. Isso. É a melhor coisa, gente. Não adianta querer discutir, não adianta você querer enfiar a goela abaixo pro seu marido a fé, o que você crê, não adianta. Uhum. Eu não vejo esse julgo desigual como um problema tão grande. Eu acho que a religião coloca esse peso. De verdade. Gica, não visualizo. Eu acho que isso se torna um problema quando o casal faz disso um problema. De verdade. Porque, assim, eu acho que há coisas muito piores dentro de um casamento, né? Agora, se há o respeito, olha, não, você pode ir no seu culto, não, eu te respeito, você não quer ouvir? Ok, eu vou ficar quieto. Mas, assim, o nosso maior testemunho é vida. Eu não consigo imaginar um marido vendo a esposa, né, desfrutando de uma vida com Deus, uma hora ele não se render a Jesus. Eu não consigo. E o contrário também. Um marido que ama, que respeita, que valoriza a esposa. Exatamente. Eu não consigo enxergar isso. Então, eu acho que esse julgo desigual, eu acho que a religião colocou isso como muito pesado. Porque a mulher que tem sabedoria, vamos supor, se meu marido hoje não fosse cristão, gente, falando de uma vida normal, né? Desconsiderando o marido que bate, o marido que não estamos falando de violência doméstica, de abuso sexual. Nada disso. Mas considerando uma vida normal, o que te impede de você ter a sua crença, a tua fé e o teu marido não? Assim, na situação, se há respeito, se há amor, eu não consigo enxergar esse, assim, de verdade. Até porque é muito interessante, porque essa recomendação do julgo desigual, o que Paulo fala, é na associação de negócios e de casamento, mas isso é para antes do casamento. Vamos supor que você se converteu depois de casado, mas seu marido ou seu cônjuge não converteu. E agora, qual que é a recomendação de Paulo nesses casos? É 1 Coríntios 7, ele falou que, olha, fica tranquilo, porque a mulher que é crente santifica o seu marido. E o marido que é crente, a esposa, não santifica a sua esposa. Então, a grande questão é você entender que nesses casos, se você já está com esse
jugo desigual dentro do seu casamento, entenda. Você não precisa ficar debatendo, esforçando, falando e ser essa pessoa impertinente, assim, tentando forçar uma fé nela. Eu acho que gera, Matheus, o problema começa assim. O marido, vamos falar o crentez. Vamos falar o crentez, como eu digo. O marido quer sair para dançar. A mulher fala assim, ai, não posso, porque minha religião não... Aí que gera o problema. O marido quer sentar com a mulher e tomar um vinho. Ai, não posso. Não posso, porque... Aí começa... Aí o que o marido faz? O marido, ao invés... Ele não pega só raiva da religião, mas aí ele às vezes transfere para Deus. É verdade. Porque a mulher não tem aquela sabedoria que diz, pô, meu marido quer dançar? Qual o problema de eu sair dançar com meu marido? Vamos dançar. Meu marido quer tomar um vinho? Ah, meu amor, eu não gosto de vinho, mas eu vou tomar uma água aqui com gás com você, mas vou preparar um aperitivo super gostoso para você. Entendeu? E tornar aquele... Agora não. Aí a religião vai entrando tanto, por isso que aí eu acho que fica pesado. É verdade. Eu acho que se a gente entendesse que a vida com Jesus é tão simples e tão agradável a ponto de fazer com que nós tenhamos plena capacidade de conviver com pessoas totalmente diferentes, porque eu quero que você se lembre que Jesus estava constantemente na casa daqueles que eram pecadores. Jesus foi dito, foi referenciado como um amigo de pecadores, como o glutão, o beberrão. Então esse é Jesus. Jesus não ficava no grupinho de crente, ele ia para o meio da galera que precisava ouvir a verdade. Então, dentro do casamento é a mesma coisa. Você não precisa ficar agora condenando o seu cônjuge ou querendo colocar ele numa forminha da sua religião, porque Jesus não fez isso. O que você precisa fazer é demonstrar o amor de Jesus. E como você demonstra isso? Servindo, se colocando à disposição, compreendendo a fragilidade ou a imaturidade do outro. Paulo fala muito isso em Romanos 14 e 15. Fala, olha... Você tem que entender e guardar aquele que é mais imaturo. Então, se seu cônjuge tem uma imaturidade espiritual, ele não é cristão, então compreenda isso. Para de se escandalizar com essas besteiras. Para de pintar um Deus que é chato, um Deus que é implicante, um Deus que é, nesse sentido assim, de ser careta, chato, que sempre distancia as pessoas dele, né? Não, Deus é alguém extremamente inclusivo, que quer ver as coisas acontecerem, que quer aproximar justamente a mulher samaritana, quer aproximar aquele que está com problema, que é o isolado da sociedade, assim por diante. Ele quer trazer para perto justamente aquele cara como Zaqueu, que é o político corrupto, que ao se deparar com a realidade de Jesus, ele fala, não preciso mais dessa. Então, o ideal para você que está nessa situação em que seu cônjuge não é cristão, viva uma vida tão sobrenaturalmente gostosa que ele não vai resistir. Ele não vai resistir se não falar, eu quero esse negócio aqui. Exatamente. É isso. Pai, eu não tô falando nada porque eu tô aprendendo muito aqui. Fala aí, vai, Bela. Não, O que eu, você acha? eu tava só matutando aquilo que o Matheus estava falando. Eu acho que a religiosidade nesse ponto, na verdade, não só nisso, né? A religiosidade é terrível, é triste, mata qualquer ser humano, mas no casamento, gente, tanto que isso é prejudicial, principalmente, igual o Matheus falou, se é um caso de uma mulher ou o marido se converteu antes e o outro ainda está nesse processo de conversão, você pode atrapalhar muitas coisas se você agir de forma religiosa. Ao invés de demonstrar o amor de Deus, você demonstra um Deus que a religião prega, né? Que é o Deus que julga, o Deus que, sei lá, ao invés de mostrar o amor, a aceitação, um Deus que quer ver você feliz, né? Independente de como você é. Então, eu acho que você tem que agir com o amor de Deus e não, né, com base na religiosidade, né, nas regras, nas tradições. Eu acho que isso, na hora de você levar o seu marido ou sua esposa para conhecer Jesus, isso vai atrapalhar demais. Mas... Eu vi uma moça falando sobre a questão da submissão, e eu acho que talvez a melhor forma de falar sobre isso é porque o homem acha que submissão, e ela falou isso do marido dela, né? Ele falou assim que... Uai, o que aconteceu com a câmera aí? Que coisa? É porque Não, deu só a tava luz vendo tá aqui que coisadona. Ah, Você queria chamar alguém? Não, é porque estão pedindo, solicitando. Eu só queria ver quem. Ah, tá. Não, então, a moça até falou que o marido dela fez isso. Ele acha que submissão é a mulher deixar com que o homem sempre tenha a última palavra. Então, eu quero voltar um pouquinho nesse tema, para a gente deixar bem claro
Eu vou dar o conceito bíblico de submissão. Porque se não me engano, a sua filha falou, e de fato ela falou corretamente. Submissão, no original grego, é estar debaixo da mesma missão. Não, debaixo, falei errado. É estar dentro da mesma missão. Estar dentro, porque quando a gente coloca a posição de baixo em cima, a gente acha que é uma questão de hierarquia. Não é. Então, qual que é a lógica do casamento bíblico? É o seguinte, o homem entendeu o papel dele. E ele vai amar a esposa como Cristo ama a igreja. Se entregando por ela, valorizando, honrando, amando, priorizando os gostos, as preferências dela, de tal forma que a resposta da mulher a essa posição do homem eu entro na missão que você quer. Eu estou nessa missão com você. Agora nós vamos construir juntos. Então não é por imposição, não é por autoritarismo. E é muito interessante porque quando Jesus vai falar sobre casamento, no início dos evangelhos, Mateus 7, e os fariseus estão perguntando sobre o divórcio. Não sei se vocês têm. Você fala, olha, vocês ouviram o que foi dito e tudo mais, que não pode separar, não pode repudiar e tudo mais, essas coisas. Mas Jesus falou o seguinte, mas isso não foi desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. E se você for para o princípio, o início de quando o casamento foi estabelecido, a ordem de autoridade, a ordem de governar, a ordem de subjugar, a ordem de exercer domínio foi dada aos dois. Então Deus fala para o homem e para a mulher, vocês dominem, vocês exerçam autoridade, vocês multipliquem. Então o homem sozinho exercendo autoridade é disfuncional. Assim como a mulher querendo tomar conta das rédeas, é disfuncional. O certo é, eu preciso da minha esposa e ela precisa de mim. E juntos nós vamos exercer a autoridade. Nós vamos exercer a autoridade. Então... Não, e é verdade isso, Matheus. Inclusive, quando você tem filho, se você não exerce essa autoridade junto, não funciona. Não funciona. É verdade. É muito interessante. Né? Porque se você... Essa mulher fala uma coisa, o marido fala outra, não vai dar certo. Isso que você falou faz muito sentido. É muito mesmo. Isso. Só estou me lembrando, eu quero que fique bem claro, tá? Essa questão do jugo desigual que nós falamos. Eu fiz questão de mencionar sobre o jugo desigual, e muito obrigado, Camila, por ter nos lembrado disso, mas eu falei que o jugo desigual ele é principalmente alertado por Paulo na questão anterior ao casamento, porque isso, querendo ou não, em alguns momentos pode ser um momento de conflito, mas isso não é citado por Paulo para casais que se converteram após o casamento, para pessoas que se converteram após o casamento. Então vamos supor que eu e a Bela não somos cristãos e nós somos casados. Dentro do nosso casamento, a Bela se converte e eu não. Isso não é jugo desigual. Paulo não fala que isso é jugo desigual. O que é jugo desigual? É quando eu e a Bela estamos nos conhecendo e ela fala, eu quero ir para esse caminho aqui. E eu falo, mas eu quero ir para outro. Então, se eu quero ir para um caminho e ela quer ir para outro, eu estou me colocando em jugo desigual. Para ficar bem claro para vocês, aí a galera que vai saber que é carro de boi. Vai nada, né? Jugo, gente, era uma peça de madeira que você colocava sobre os dois animais que carregavam esse carro de boi. Né? Então, você colocava esse peso lá neles, que era distribuído igualmente a esses dois bois, e eles vão então caminhar juntos. O que é um jugo desigual? É quando você coloca um peso maior sobre o outro. Isso faz com que um boi fique mais pesado, ele ande mais lentamente, ele se canse mais, entre maior dificuldade física, enquanto o outro está querendo ir mais rápido, ele quer chegar mais longe, porque ele está menos cansado. Então, nesse aspecto, o que é o jugo desigual? É quando dentro do casamento você vai ter essa diferença de peso. Um vai estar sempre mais cansado, um vai estar sempre mais desgastado, um vai estar sempre sendo colocado, exposto a uma situação mais difícil, mas isso, vou repetir, é para ser considerado antes do casamento. Então, antes do casamento... Sim, aí que vem o pré. Exatamente. Começou a conversa, né? Exatamente. Então, a pessoa 28 segundos. A pessoa sabe antes do jugo desigual, quer casar e depois fica falando, ai, meu casamento tem jugo desigual.
Não é. Gente, a live vai acabar. 17 segundos. Tem 17 segundos. A gente vai batendo papo. Eu vi uma bem pessoa só, eu quero responder só você por último. Você falou aí negócio de católico e evangélico. Gente, esquece religião, pelo amor de Deus. Jesus é o centro. Jesus, ok? A gente volta.